32 times. Um torneio inédito. Mas, você sabe como cada clube conseguiu sua vaga no Super Mundial de Clubes de 2025? Tem gigante que ficou de fora e time desconhecido que entrou. O Barcelona não vai. O Liverpool também não, mas o Salzburg da Áustria tá lá. E isso não foi sorte. Foi critério. E tem regra que poucos conhecem. O novo Mundial de Clubes será o maior da história, com vagas divididas entre todos os continentes. Mas nem sempre o melhor time entrou. Às vezes, foi o mais constante. Campeões da Champions, da Libertadores, da Ásia e da CONCACAF garantiram passagem. Mas outras vagas vieram por rankings secretos, viradas épicas e até sorteios polêmicos. Quer saber por que o River entrou sem ganhar nada? Ou como o Auckland City, time semi-amador, tá no meio dos gigantes? E o Inter Miami do Messi? Vai mesmo? Ou só entrou porque o torneio é nos Estados Unidos? Neste vídeo, a IA vai mostrar continente por continente quem são os 32 classificados. E principalmente como cada um chegou lá. Aperte o cinto. O Super Mundial vai começar. E a gente começa pela Oceania, o continente com o time mais improvável do torneio. A Oceania terá apenas um representante no Super Mundial de Clubes de 2025. E, curiosamente, é o time mais modesto entre os 32. Estamos falando do Auckland City, da Nova Zelândia, um clube semi-profissional que desafia todas as expectativas. Seus jogadores vivem uma rotina diferente, treinam à noite e trabalham durante o dia. Mesmo assim, eles vão encarar gigantes do futebol mundial em uma competição histórica. O estádio do Auckland City é praticamente no quintal de casas vizinhas com arquibancadas pequenas e ambiente quase amador. Mas não se engane, eles conquistaram o direito de estar entre os grandes. Isso se deve à estrutura da FIFA e à realidade do futebol na região. Desde 2006, os clubes da Austrália deixaram a Confederação da Oceania e passaram a disputar os torneios da Ásia, elevando seu nível de competição. Com a saída dos clubes australianos, o nível técnico da Liga dos Campeões da Oceania caiu bastante. Hoje, os adversários do Auckland são equipes de países como Fiji, Ilhas Salomão e Samoa. Embora todos joguem com paixão, a diferença de estrutura é gritante. O Auckland, que já era dominante, passou a vencer praticamente todos os anos, empilhando títulos e se tornando a força absoluta do continente. A hegemonia é tão grande que o Auckland venceu a Liga dos Campeões da UFC em mais de 10 ocasiões nos últimos 15 anos. Essa constância foi fundamental para garantir a vaga no Super Mundial. Mesmo sem ter um campeonato nacional forte ou jogadores badalados, o clube fez o que a FIFA mais valorizou: dominar a sua região de forma incontestável. E com isso, carimbou o passaporte para 2025. Para a FIFA, o equilíbrio continental é essencial. Por isso a Oceania teve direito a uma vaga, mesmo com um nível técnico inferior ao das outras confederações. Afinal, o torneio é global. E nesse cenário, o Auckland City, com seu estilo de jogo simples e dedicação fora do comum, ganhou seu lugar. É a recompensa por anos de trabalho silencioso, longe dos holofotes, mas com muito mérito. Em comparação com os outros participantes, o Auckland é o time de menor valor de mercado. O elenco completo não atinge sequer 20 milhões de euros. Para efeito de comparação, é menos do que muitos reservas de clubes europeus valem individualmente. Ainda assim, eles entram em campo com coragem, sabedores de que representam não apenas seu país, mas todo um continente. O Super Mundial será uma oportunidade única para o clube mostrar sua identidade ao mundo. Enfrentar gigantes pode parecer impossível, mas o Auckland já participou de edições anteriores do antigo formato do Mundial e até surpreendeu em alguns jogos. Agora, com mais visibilidade, terão a chance de escrever um novo capítulo na história do futebol neozelandês e da Oceania. Eles são o símbolo da diversidade do torneio. Em meio a superclubes milionários, o Auckland mostra que o futebol ainda permite histórias improváveis. E se você acha que eles só vão participar, pode se surpreender. O futebol tem dessas surpresas. E quem sabe, o Auckland não vira o time simpático que conquista o mundo com sua garra. A jornada deles começa agora, e todos vão assistir.
A Ásia terá 4 representantes no Super Mundial de Clubes. O primeiro deles é o maior clube do continente, o Al Hilal. Em 2021, antes da chegada das estrelas ao futebol saudita, o time já era dominante. Naquele ano, com um elenco mais modesto, conquistou a Liga dos Campeões da Ásia, garantindo sua vaga direta no Mundial. Foi uma campanha sólida, que colocou o clube na rota do cenário internacional. A edição seguinte da Champions Asiática sofreu uma mudança de calendário e pulou direto para 2023. Nessa temporada, o Al Hilal chegou à final novamente, mas acabou derrotado. Quem brilhou foi o Urawa Red Diamonds, do Japão, que levantou mais uma taça continental e confirmou presença no torneio global. O clube japonês é o maior vencedor do país na competição asiática e também soma tradição no cenário local. Com 2 vagas preenchidas, restavam ainda mais 2 para o continente. A terceira foi conquistada por um time que surpreendeu em 2024, o Al Ain, dos Emirados Árabes. A campanha foi histórica, derrubando favoritos como o Al Nassr de Cristiano Ronaldo, o Al Hilal e o Yokohama Marinos. Na final, o Al Ain venceu e mostrou que ainda era uma força a ser respeitada, repetindo feitos de sua campanha épica em 2018. Vale lembrar que em 2018 o Al Ain foi ao Mundial como representante do país sede e chocou o mundo ao chegar à final contra o Real Madrid, marcando até um gol na decisão. Embora tenha perdido por 4-1, ganhou respeito mundial. Em 2024, voltou ao protagonismo, agora como legítimo campeão asiático. Com 3 representantes definidos, a AFC ainda precisava escolher o 4º clube para completar o grupo. A Confederação Asiática então adotou um ranking de desempenho. Analisou os resultados das últimas 4 edições da Champions Asiática e premiou a regularidade. O escolhido foi o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul. Campeão continental em 2020, o clube também chegou à semifinal em 2021 e 2024, além de boas campanhas nas fases eliminatórias. Foi o time mais consistente sem conquistar o título nesse ciclo. O Ulsan pode não ter tanta fama mundial, mas dentro da Ásia é uma equipe extremamente competitiva. Sua estrutura é moderna e o clube investe em formação de atletas, além de manter um elenco equilibrado. Mesmo sem conquistar novas taças no período avaliado, o acúmulo de boas campanhas o colocou no caminho do Mundial. Pela regra da FIFA, isso foi o suficiente para garantir a 4ª vaga da Ásia. Entre os 4 clubes asiáticos, o Ulsan é o que possui o menor valor de mercado. Seu elenco vale cerca de 15 milhões de euros, um número baixo para os padrões internacionais. Ainda assim, o clube já superou gigantes locais e agora terá a chance de enfrentar os maiores do mundo. O futebol sul-coreano segue crescendo, e essa participação reforça a força da região no novo formato global da FIFA. Assim, com Al Hilal, Urawa Red Diamonds, Al Ain e Ulsan Hyundai, a Ásia forma um grupo variado, com clubes de diferentes países e estilos de jogo. O Super Mundial de Clubes promete ser um palco não apenas para as potências tradicionais, mas também para as surpresas do continente asiático. E quem sabe uma dessas equipes não vai longe e desafia as potências europeias? A história começa agora. A África também terá 4 representantes no Super Mundial de Clubes. E o primeiro nome da lista dispensa apresentações: o Al Ahly, do Egito. O clube é simplesmente o maior campeão do continente, com milhões de torcedores e uma hegemonia histórica. A vaga foi conquistada em 2021, quando o time derrotou o Kaizer Chiefs da África do Sul por 3-0 na final da Liga dos Campeões da CAF. No ano seguinte, em 2022, o Al Ahly voltou à final, mas desta vez foi derrotado. Quem ficou com o título foi o Wydad Casablanca, do Marrocos. Tradicional, o clube também soma conquistas importantes e é o maior campeão de seu país. Com a taça, garantiu a vaga direta no Mundial. Assim, a África já contava com 2 gigantes classificados, representando 2 das maiores forças do continente.
As vagas seguintes seriam dos campeões de 2023 e 2024. Mas o Al-Ahly venceu os 2 torneios. Como não poderia ocupar mais de uma vaga, a CAF precisou adotar outro critério. Assim como na Ásia, criou um ranking baseado nas 4 últimas temporadas. A ideia era premiar os clubes mais consistentes mesmo que não tivessem conquistado a taça continental. E foi exatamente isso que fizeram. A terceira vaga foi para o Esperance, da Tunísia. O clube se destacou em várias campanhas recentes. Semifinalista em 2021, quartas em 2022, novamente semifinal em 2023 e finalista em 2024. Esse histórico de resultados expressivos o colocou à frente dos rivais no ranking de desempenho. Além disso, é o maior campeão tunisiano e um dos clubes mais tradicionais do norte da África. Ainda restava uma vaga. E novamente o ranking foi usado. O segundo melhor colocado nessa lista foi o Mamelodi Sundowns, da África do Sul. O clube também mostrou consistência. Quartas de final em 2021 e 2022, semifinal em 2023 e 2024. Esses resultados garantiram sua classificação. E o curioso é que o Sundowns joga com um uniforme idêntico ao da seleção brasileira, o que sempre chama a atenção. Com as 4 vagas definidas, a África será representada por clubes de 4 países diferentes: Egito, Marrocos, Tunísia e África do Sul. Essa distribuição mostra o equilíbrio entre as potências regionais do continente. Todos os clubes chegam ao Super Mundial com tradição, experiência internacional e torcidas apaixonadas. Cada um, à sua maneira, pode surpreender no torneio. Vale lembrar que o futebol africano tem crescido em competitividade. As ligas nacionais estão mais organizadas, os clubes investem em estrutura e muitos jogadores têm destaque internacional. Com isso, a participação africana no Super Mundial não será apenas simbólica. O Al-Ahly, por exemplo, já eliminou clubes europeus em edições anteriores do antigo Mundial de Clubes. Agora, com um formato expandido e mais equilibrado, a África tem a chance de mostrar sua força em alto nível. E com clubes experientes como o Al-Ahly, surpresas como o Sundowns e potências como o Wydad e Esperance, o continente promete emoção. Não será fácil para os gigantes europeus. Os africanos querem mais do que participar. Querem competir de verdade. E podem surpreender. A Europa é o continente com mais vagas no Super Mundial de Clubes, 12 ao todo. 4 delas foram preenchidas pelos campeões da Liga dos Campeões da UEFA, entre 2021 e 2024. O primeiro classificado foi o Chelsea, que venceu a edição 2020-21 em uma campanha surpreendente. Sob o comando de Tuchel, derrotou Atlético, Porto, Real Madrid e venceu o City na final por 1-0. No ano seguinte foi a vez do Real Madrid. A conquista veio em uma campanha memorável. Virada contra o PSG, vitória na prorrogação contra o Chelsea e uma semifinal insana contra o City, com 2 gols de Rodrigo no fim e pênalti de Benzema na prorrogação. Na decisão, vitória por 1-0 sobre o Liverpool. O título de 2022 garantiu a vaga dos merengues no novo Mundial da FIFA. Em 2023, o Manchester City finalmente conquistou sua primeira Champions. Depois de eliminar Leipzig, Bayern e dar o troco no Real Madrid com autoridade, venceu a final contra a Inter de Milão com um gol de Rodri. A equipe de Guardiola mostrou domínio absoluto e confirmou sua vaga no Mundial. Em 2024, o Real venceu novamente, mas a vaga já estava ocupada, o que mudou os critérios. Como não se pode repetir clubes, a UEFA precisou usar seu ranking de desempenho para definir as outras 9 vagas. Foram consideradas as campanhas nas 4 últimas Champions, somando pontos por fase alcançada. O Bayern de Munique foi o primeiro dessa lista. Com 3 quartas de final e uma semifinal, mostrou regularidade e garantiu a 4ª vaga da Alemanha no Mundial. Logo depois veio o PSG, que apesar de só ter sido campeão em 2025, somou 2 semifinais e 2 oitavas de final no período considerado. Por isso ganhou a vaga. O Borussia Dortmund também apareceu bem no ranking, tendo chegado à final de 2024. A Inter de Milão, vice-campeã de 2023, também entrou por sua ótima campanha.
e o Porto se classificou com boas participações em mata-matas. O Atlético de Madrid, sempre presente nas fases finais da Champions, também garantiu vaga. O Benfica, com 2 quartas de final consecutivas, apareceu forte no ranking e entrou. A Juventus, como o único italiano fora a Inter, completou a dupla da Itália. E a grande surpresa, o Salzburg, da Áustria. Mesmo sem grandes feitos, foi o melhor classificado de um país sem representantes. Havia ainda clubes que pontuaram bem, mas ficaram de fora. O Liverpool, por exemplo, teria vaga se não houvesse 2 ingleses já classificados. O mesmo aconteceu com o Barcelona, que foi barrado pela limitação de 2 times por país. A UEFA priorizou países ainda não representados. Assim, equipes como Sevilha, Milan e Leipzig, mesmo com boas campanhas, ficaram de fora do torneio. No fim, a Europa será representada por 12 clubes de 9 países diferentes. Mesmo com ausências sentidas, como Barcelona e Liverpool, o continente chega forte, com os maiores investimentos, elencos estrelados e campeões recentes. O Super Mundial será a prova definitiva. Os europeus ainda dominam o futebol ou chegou a vez de outros continentes surpreenderem? A disputa promete. A América do Sul terá 6 clubes no Super Mundial de Clubes. 4 deles garantiram vaga como campeões da Libertadores entre 2021 e 2024. O primeiro foi o Palmeiras, que em 2021 venceu sua 2ª Libertadores seguida. Após eliminar Universidade Católica, São Paulo e Atlético MG, bateu o Flamengo na final com gol de Daverson na prorrogação. Uma campanha sólida e histórica. Em 2022 foi a vez do Flamengo. O time passou invicto pela fase de grupos, goleou o Tolima nas oitavas e o Vélez nas semifinais, e venceu o Atlético Paranaense na final com gol de Gabigol. A equipe de Dorival Júnior chegou ao título com autoridade e garantiu sua vaga no Mundial. Assim, Brasil colocou 2 clubes no torneio logo nas 2 primeiras edições, consideradas pela FIFA. Em 2023, o Fluminense surpreendeu a todos. Comandado por Fernando Diniz e liderado por nomes como Marcelo, Cano e André, o time carioca superou rivais difíceis até chegar à final contra o Boca Juniors. No Maracanã, palco da derrota em 2008, o Flu conquistou o título com um gol decisivo de John Kennedy, vencendo por 2-1. Foi a primeira Libertadores da história tricolor. Já em 2024, a taça ficou com outro carioca, o Botafogo. A equipe surpreendeu ao vencer a Libertadores e colocar o Brasil como o único país com 4 clubes classificados diretamente ao Mundial. Com isso, Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo representariam o país. Nenhuma outra nação no mundo terá tantos times no torneio, o que reforça a força do futebol brasileiro na América do Sul. Com 4 vagas ocupadas por brasileiros, sobraram apenas 2. Para preenchê-las, a Conmebol criou um ranking de desempenho com base nas últimas 4 edições da Libertadores. O River Plate, mesmo sem títulos recentes, se destacou. Com uma semifinal, uma quarta de final e 2 oitavas, foi o argentino mais constante e herdou a vaga que poderia ter ido para o Atlético MG. O Galo, aliás, teria entrado se a regra permitisse mais de 4 clubes de um mesmo país. Mas como o Brasil já tinha seus representantes definidos, o River herdou a posição. A última vaga sul-americana também saiu do ranking. O próximo da lista era o Fluminense, já classificado. Então quem entrou foi o Boca Juniors, finalista de 2023 e um dos maiores campeões da história da Libertadores. Mesmo sem disputar a Libertadores de 2024, o Boca teve pontuação suficiente no ranking para garantir sua vaga. Foram 2 boas campanhas recentes, somadas à tradição e força histórica do clube. Agora, a América do Sul terá 6 representantes, 4 brasileiros e 2 argentinos. A rivalidade entre os países que domina o futebol continental será transportada para o palco global. Com Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Botafogo, River Plate e Boca Juniors, a América do Sul chega com clubes históricos, torcidas apaixonadas e rivalidades lendárias. Se o título não vier, a emoção está garantida.
será a chance de ouro para os sul-americanos mostrarem que ainda podem competir em alto nível. E quem sabe, desafiar o domínio europeu com garra, técnica e coração. A CONCACAF terá 5 representantes no Super Mundial. O primeiro classificado foi o Monterrey do México, campeão da Liga dos Campeões da CONCACAF em 2021. Foi o 5º título continental da equipe, que já se consolidava como uma das potências da região. A hegemonia mexicana era clara. Nas 16 edições anteriores, todos os campeões haviam sido do México, sem exceção. Em 2022, essa sequência foi quebrada. O Seattle Sounders, dos Estados Unidos, venceu a competição e conquistou a vaga. O clube eliminou o Leão, New York City, e enfrentou o Pumas, do México, na final. Depois de um empate fora de casa, goleou por 3-0 no Lumen Field e entrou para a história como o primeiro time da MLS a conquistar o torneio continental e garantir vaga no Mundial. No ano seguinte, em 2023, o Leão deu o troco. Enfrentou o Los Angeles FC na final e venceu as 2 partidas, 2-1 e 1-0. Com isso, garantiu o 3º título continental para o México no ciclo. O LAFC, mesmo com um elenco forte e recheado de talentos da América Latina, ficou com o vice. Mas sua boa campanha o manteria vivo na briga por uma das vagas remanescentes da CONCACAF. Em 2024, mais um título mexicano. O Pachuca venceu o Columbus Crew na final por 3-0, conquistando sua vaga com autoridade. O Columbus havia eliminado 2 times mexicanos e chegava como grande promessa dos Estados Unidos, mas não conseguiu parar a força do clube mexicano. Com isso, 4 clubes estavam definidos: Monterrey, Seattle Sounders, Leão e Pachuca. Mas havia um problema. A FIFA não permite que 2 clubes com o mesmo dono disputem o torneio, e Leão e Pachuca pertencem ao mesmo grupo empresarial. Assim, um deles teria que ser excluído. A decisão foi excluir o Leão por ter conquistado a vaga em 2023. Para preencher a lacuna, a CONCACAF organizou um jogo extra entre os melhores times de 2023 que ainda não estavam classificados. Los Angeles FC e América do México disputaram uma partida decisiva. O América saiu na frente, mas o LAFC empatou aos 44 do segundo tempo e virou na prorrogação, vencendo por 2-1. Com isso, garantiu a vaga no Mundial. Seria o 2º clube dos Estados Unidos no torneio, algo que aumentava o peso da MLS na competição e mostrava a evolução do futebol norte-americano. Além disso, como o torneio acontece nos Estados Unidos, a FIFA optou por convidar um clube do país como representante do país sede. O Inter Miami, com Messi, Suárez e Busquets, foi campeão da temporada regular da MLS 2024, com 22 vitórias em 34 jogos. Apesar de perder nos playoffs, foi convidado oficialmente. Muitos contestaram, mas a vaga foi mantida por critério de sede. Assim, os 5 representantes da CONCACAF serão Monterrey, Seattle Sounders, Pachuca, Los Angeles FC e Inter Miami. Um misto de tradição mexicana e nova força americana. Com a presença de Messi e estrelas globais, os olhos do mundo estarão voltados também para a América do Norte. Será que algum desses clubes pode surpreender? O Mundial reserva espaço até para os improváveis. Agora que você viu como os 32 clubes foram escolhidos, dá para entender melhor as polêmicas, as surpresas e os critérios que moldaram o novo Mundial de Clubes. Não foi só futebol em campo. Foram rankings, regras de limite por país e até conflitos de propriedade. A FIFA precisou adaptar o sistema para montar um torneio global e, ao mesmo tempo, justo para todos os continentes. O novo formato trouxe equilíbrio continental, mas também abriu margem para questionamentos. Times que venceram grandes confrontos ficaram de fora, enquanto outros entraram pela porta do regulamento. É o caso do Salzburg, que se beneficiou da ausência de clubes austríacos. Ou do Inter Miami, que mesmo sem vencer a MLS, foi incluído como país sede. O critério técnico nem sempre prevaleceu. A divisão por continente permitiu uma diversidade inédita no futebol de clubes.
Temos desde superpotências como Real Madrid e Manchester City, até equipes semiprofissionais como o Auckland City. Essa mistura é o que torna o torneio imprevisível. Pela primeira vez, clubes de todas as regiões terão a chance real de mostrar seu valor em uma competição global de alto nível e visibilidade. A Europa chega com 12 clubes. A América do Sul, com 6. África e Ásia, 4 cada. A CONCACAF, com 5. E a Oceania, com 1. A distribuição pode parecer desequilibrada, mas reflete o desempenho dos continentes nas últimas décadas. O desafio será mostrar que, mesmo com orçamentos diferentes, todos podem competir. O campo será o verdadeiro juiz do que é grandeza no futebol atual. O Supermundial também é uma vitrine para jogadores menos conhecidos. Muitos atletas de clubes africanos, asiáticos ou sul-americanos sonham com uma transferência para a Europa. E esse torneio pode ser a oportunidade da vida deles. Os olhos do mundo estarão atentos. Cada partida pode ser decisiva para um jogador, um clube, ou até para o futuro da estrutura do futebol global. Mais do que uma disputa entre clubes, o torneio será um confronto de estilos. Pressão alta europeia contra a criatividade sul-americana. Força física africana contra a disciplina tática asiática. Estratégias distintas, torcidas diferentes e histórias únicas em busca de um mesmo objetivo. O título do maior torneio de clubes da história. A FIFA sabe disso. E o mundo também espera por isso. Com jogos programados para os Estados Unidos, a competição também terá apelo comercial gigantesco. Os estádios estarão lotados, as audiências serão históricas, e os debates vão explodir nas redes sociais. Quem é favorito? Quem pode surpreender? E será que os europeus ainda dominam? Ou é hora de outra região levantar a taça e entrar de vez no topo do futebol mundial? E aí? Qual desses 32 clubes vai levantar a taça no Supermundial? Deixa nos comentários o seu palpite. E se curtiu esse vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com quem também ama futebol. Aqui, a gente explica o jogo por dentro e mostra tudo o que está por trás das grandes decisões. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!